Nesta edição do Conversas com o Meio, Daniele Aires, coordenadora da pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, afirma que nos 100 primeiros dias do governo Lula, a diplomacia brasileira voltou a ser uma política de Estado. Ela conta também como o governo Lula deve lidar com as duas principais potências mundiais, Estados Unidos e China. Além disso, no nosso papo, ela explica qual é o novo paradigma de poder entre os Estados, a cibersegurança e a ciberdefesa, que tem Estados Unidos e China como principais expoentes. Eu sou Andréa Freitas, editora do Meio, e o Conversas com o Meio de hoje está só começando. Fique comigo. Daniele, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Eu vou começar aqui o nosso papo pedindo para você fazer um balanço, né, desses 100 primeiros dias do governo Lula, do ponto de vista da política externa. A gente pode dizer que a política externa brasileira foi o que mais avançou nesses 100 dias? Qual é a sua opinião, a sua avaliação a respeito desses primeiros 3 meses, né, 100 dias, a respeito da política externa? Oi, Andréia, bom dia, obrigada pelo convite. Não sei se nós podemos dizer que seja a área política no governo Lula que mais avançou, mas a gente pode dizer que era a área no governo, no Estado brasileiro, que tinha sofrido reveses muito grandes no governo anterior. Então, ela teria que passar por uma reestruturação para voltar aos seus pilares tradicionais. E com isso, de alguma forma, conseguir se reorganizar o papel brasileiro no mundo. Então, nesse sentido, aconteceu muita coisa nesses 100 primeiros dias do governo Lula, nessa área específica de política externa. Então, se a gente tiver que fazer um balanço, como você me pediu, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é demarcar o esforço grande do governo para reinserir o Brasil como ator internacional. Não só do ponto de vista de uma vontade do Brasil de voltar a essa cena internacional, mas também de uma demanda por parte dos parceiros internacionais da presença do Brasil voltar a ser influente, do Brasil voltar a ser opinativo nessa agenda, né? Isso se refletiu nas várias visitas que o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez, nas visitas que recebeu, quer dizer, nesses 100 primeiros dias nós já recebemos o Olaf Scholz, ou seja, um chanceler de importância internacional na União Europeia, né, o chanceler da Alemanha no Brasil. Então, nós conseguimos, de alguma forma, nesses 3 primeiros meses, o esforço foi trazer o Brasil de volta para a política internacional. A segunda questão é não só trazer o Brasil de volta, mas recuperar pautas que o Brasil tradicionalmente defendia e que durante o governo anterior foram rechaçadas, né? Foram colocadas como menos importantes, até ditas desimportantes, como pautas erradas, né? O Brasil tem lá na sua Constituição, no seu artigo 4º, uma série de pilares que ele tem que defender em política externa e que, a par do governo que esteja no poder, é o que guia a nossa política externa. A compreensão desses pilares, obviamente, tem aqui um espaço para existir, mas nesse sentido não pode ser diametralmente oposto do que está lá escrito. Então, houve também, obviamente, uma tentativa de recuperação desses pilares, ou seja, não intervenção em assuntos dos outros estados, autodeterminação, defesa dos direitos humanos, defesa do meio ambiente, defesa da paz, da resolução pacífica dos conflitos. E aí nós vimos o grande exemplo disso, é a posição brasileira em relação à guerra da Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, né? Então, esses dois movimentos foram movimentos efetivos da política externa brasileira nesses 100 dias, reafirmando também o papel do Brasil nos organismos internacionais, nas Nações Unidas, né? Então, nós vimos todo esse complexo de coisas. Regionalmente, nós vimos um ato em específico que aconteceu há poucos dias atrás. Esse sim também já chama a atenção de como o governo Lula está vendo a sua reorganização regional, reorganização política, das relações, das parcerias, né? E a gente está falando da reentrada do Brasil na Unasul, dessa
desse restart, desse reforço no papel da União das Nações Sul-Americanas, né? E isso traz em si um complexo de atitudes que no futuro talvez a gente veja mais materialidade dessa volta, né? A Unasul, a gente tem que lembrar que ela nasce para que os países sul-americanos pudessem de alguma forma ter uma autonomia sobre os assuntos da região, sem que nesse organismo tivessem Estados Unidos e Canadá, com o peso, obviamente, político e econômico que possuem, tomando decisões conjuntas, o que ocorre, por exemplo, na OEA, na Organização dos Estados Americanos. Então, ao voltar para a Unasul, você volta para uma pauta que o governo anterior tinha abandonado, uma pauta de parceria regional, de consolidação desse regionalismo, da importância da região sul-americana com peso decisório nas suas próprias demandas. E aí nós estamos falando de infraestrutura, de cooperação para a infraestrutura, nós estamos falando de defesa, ou seja, de como nós entendemos a defesa enquanto região sul-americana. Então, esses 100 primeiros dias do governo trabalhou nesse sentido. Ele trabalhou para reorganizar o papel do Brasil no espaço internacional, que ele, obviamente, tinha perdido por pautas e por práticas que o governo anterior tinha desfeito. E isso se materializa, obviamente, também nessas viagens que Lula fez, né? Começou pela Argentina, a primeira viagem, depois foi ao Uruguai, depois foi aos Estados Unidos, logo iria à China, ficou doente, está indo hoje para lá, ou seja, então ele tem um caminho que o Brasil também entende importante, do ponto de vista de quem são os parceiros que lhe interessa cultivar, que lhe interessa negociar, que está sendo traçado nessas visitas, né? Voltando de lá, vai passar pelos Emirados Árabes, mas depois fará uma viagem à União Europeia, então tem todo um complexo nesse sentido. Mas se nós tivéssemos que definir o que aconteceu nos 100 primeiros dias, assim, em poucas frases, é uma reestruturação da política externa nas suas bases tradicionais. Bases essas que são pautadas por um Brasil isento, por um Brasil que não tenta tomar partido de um lado ou de outro, um Brasil que quer a palavra neutralidade ela não é talvez a melhor, mas um Brasil que quer ser independente do sistema internacional para atender às suas próprias demandas em bases que são defendidas na sua Constituição. Apoio aos direitos humanos, defesa dos direitos humanos, defesa do meio ambiente, da resolução pacífica dos conflitos, da autodeterminação e de uma série de princípios que a gente defende e que tradicionalmente a política externa brasileira é reconhecida como eficaz, de excelência no sistema internacional por causa disso e que tínhamos, obviamente, perdido essa importância, né? A gente pode dizer, então, que a gente volta a ter uma política externa de Estado e não de governo, né? Quando ela passa a seguir esses preceitos, como você mesmo falou, muitos deles previstos na própria Constituição, Daniele? Sim, a gente pode, apesar de alguns analistas dizerem que uma política de Estado ela está sempre condicionada ao governo que está por trás dela, mas eu acho que o que nós estamos tentando dizer aqui é que hoje nós temos uma política que atende aos interesses do Estado brasileiro. Perfeito. E que estão desenhados em termos de princípios na Constituição. Então, sim, nesse governo nós voltamos a ter uma política de Estado, que atende, obviamente, que tem um governo por trás, que tem uma leitura do que são essas demandas, mas que não foge às bases tradicionais da nossa política externa. No governo anterior, ela era muito personificada numa percepção ideológica, abandonando tudo que antes tinha sido feito. Ou até criticando tudo que antes tinha sido feito como prejudicial para o Estado brasileiro, o que obviamente não era analisando com critérios sólidos e efetivos, né? Então, sim, hoje nós temos uma política de Estado que obviamente tem um governo por trás que vai ter entendimentos para algumas coisas que podem ser distintos dos seus congêneres ali na política interna brasileira, mas que respeita a tradicional base e alicerce do que é a política externa do Brasil. Então, sim, hoje nós temos muito mais confiança. Os estados que negociam com a gente vão ter muito mais confiança no Brasil, vão ter muito mais credibilidade em negociar conosco, porque sabem o que podem esperar do Brasil nesse sentido. Mesmo que você tenha posições um pouco distintas sobre algumas coisas, como, por exemplo, a guerra na Ucrânia, que se espera um apoio mais efetivo ao bloco ocidental, que apoia, obviamente, a Ucrânia na guerra, e nós temos algo um pouco mais neutro, um pouco mais independente nesse sentido,
não é tão fora assim de um espectro de possibilidades de posição do Brasil em termos de política externa, o que era em relação ao governo anterior. Você nunca sabia o que esperar daquele governo. E aí isso gera uma fragilidade política em relação ao Estado. Isso gera uma desconfiança. Então, ninguém quer negociar com você. Ninguém quer a sua ajuda porque está sempre passível de você mudar diametralmente de posição sem avisos prévios. E isso é muito ruim em política internacional. E esse processo passa, inclusive, por uma reestruturação do próprio Itamaraty, né? Porque foi necessário, vamos dizer assim, uma adaptação da instituição para esses 4 anos anteriores, né? E a gente agora voltando, né, ao que tradicionalmente é a política externa brasileira, né? Falando do próprio corpo diplomático e tudo mais, né? Sim, sim. Você traz para dentro, novamente, do Itamaraty, né? Para dentro não, mas para os espaços de liderança do Itamaraty, aqueles que são mais preparados dentro do corpo diplomático brasileiro. Não por serem melhores, mas pela toda a burocracia e hierarquia que existe dentro do Itamaraty, né? Aqueles que estão mais tempo, que frequentaram ou tiveram cargos em postos importantes da diplomacia brasileira, nas principais embaixadas, nos principais organismos. E eu acho que a única crítica que nós temos que fazer em relação a essa reestruturação e que, pela pauta que foi proposta pelo governo Lula durante a sua campanha, foi a falta de lideranças femininas com mais ênfase em postos importantes da diplomacia brasileira. O Mauro Vieira é um nome muito bom, eu acho que ele é um diplomata muito sensato, com uma carreira de muito valor, mas era possível já ter uma chanceler mulher pela primeira vez. Nós perdemos a oportunidade, nós temos excelentes diplomatas mulheres, e a gente poderia colocar elas em postos de liderança. Colocamos nas Nações Unidas, isso já é importante, é óbvio que é uma diferença, mas podíamos ser mais ousados nisso. Esse governo foi ousado em muita coisa, então demandaria ter sido mais ousado. Mas, a par disso, nós entendemos que há uma comungação assim, né, de ideias e de valores que é muito profícua para a posição brasileira internacionalmente e para a própria reestruturação e para a própria pacificação interna do Itamaraty, porque, obviamente, que, como em todo espaço, há clivagens e o que foi praticado no governo anterior era quase que uma caça às bruxas, as pessoas tinham que manter-se caladas. Então, voltamos a uma normalidade institucional que é muito importante para o serviço público brasileiro, seja ele em qualquer área, funcionar em prol do Estado brasileiro. E isso também denota aquilo que a gente conversou um pouquinho antes, que voltamos à política do Estado. O que importa é o Estado e não as pessoas que lá estão trabalhando, as suas percepções. Mas nessa questão das mulheres, a gente teve aí a indicação, né, da Maria Laura da Rocha que passa a ser a número 2 do Itamaraty. Já é um passo, né? Ainda não é o que poderia ser, mas já é um passo. É um passo. A gente fica contente. Houve um movimento muito grande das diplomatas mulheres no Itamaraty em prol dessa pauta. Foi uma coisa muito bacana. Se vestiram da cor roxa, foram para dizer, olha, é importante essa pauta, a gente está sentindo falta dessa dinâmica, mas é óbvio que ela, como esse segundo posto, já é muito importante. Caminhamos devagar, mas o fato é que caminhamos melhor do que estávamos antes. E isso já é louvável. Eu acho que a gente tem que entender que esse governo não vai resolver todos os problemas que nós temos, nem esse, nem qualquer outro, em curto prazo. Mas se for propositivo em alguns caminhos, e um deles é essa paridade do gênero, das mulheres também em postos de comando, já é muito, muito benéfico. Perfeito. Vou voltar um pouquinho aqui na questão da China, né? Como você mencionou, a gente tem a viagem acontecendo, né, ao longo dessa semana, e foi uma surpresa, né, para alguns, a rapidez com que essa nova agenda foi fechada, né? A viagem estava marcada inicialmente ali para o fim de março, a gente está em meados de abril, Lula já está viajando e vai se encontrar com Xi Jinping, né? Então, acho que isso mostra um pouco a relevância do Brasil para a China, né? Queria que você falasse um pouquinho aí dessa oportunidade de ter esse encontro entre o Lula e Xi Jinping, como é que a gente está aí nessa agenda China-Brasil, Daniele?
Então, Andréia, era de se esperar, em alguma medida, que fosse muito rápido a remarcação dessa visita, né? Foi por um problema de saúde, obviamente, do presidente, mas isso era uma pauta muito importante na lógica de inserção internacional do Brasil e principalmente aquela planejada pelo atual governo, que é também fazer uma barganha entre Estados Unidos e China a partir das próprias demandas do Brasil na área internacional, ou seja, demonstrar que eu não preciso ser aliado preferencial de um ou de outro para estar no sistema internacional. Então, era muito importante que eu tivesse ido aos Estados Unidos e que fosse rapidamente a China numa sinalização de que eu estou negociando com os dois principais atores do sistema hoje, né? E isso, me parece que essa foi a relevância brasileira em apressar essa remarcação da data. Por parte da China, obviamente que a China tem interesses em fazer valer aquilo que nós vimos nos últimos encontros entre Xi Jinping e Putin, que é a ideia de que nós estamos numa nova ordem global, numa nova ordem internacional, que a ordem internacional vigente, o que nos regeu até pouco tempo atrás, ela está em declínio. E o que isso quer dizer? Quer dizer, a hegemonia dos Estados Unidos está em declínio, nós entendemos que também queremos ocupar esse espaço que é hegemônico e tomar decisões no sistema. Então, isso envolve que a China tenha parcerias e se reafirme a sua influência em lugares que são importantes no globo. E um desses lugares é o Brasil. O Brasil, apesar de termos todos os problemas que temos internamente, de desigualdade, de debilidades econômicas, é um grande ator internacional. Tem a maior reserva de água doce, tem a maior floresta do mundo, tem petróleo, é produtor de commodities, é um dos maiores do mundo. Então, nós somos efetivamente um ator de importância internacional. E, obviamente, a China entende isso. Então, o que nós vamos ver agora, nesses dias de visita de Lula a Xi Jinping, é um pouco de como o Brasil vai se posicionar nessa lógica. Né? Como é que nós vamos entender o papel do Brasil? E esse papel é muito delicado, porque ele vai estar entre uma corda, né? Entre uma corda bamba entre como ele fica próximo aos Estados Unidos, e ele vai aos Estados Unidos na época que foi, e faz um documento condenando a invasão russa, e agora ele vai ter que ir à China e negociar com a China, como é que eles vão fazer um processo provavelmente de proposição de uma mediação de paz entre Rússia e Ucrânia, que envolve a China como ator central desse processo, e que o Brasil está propondo a todo momento também ser um ator importante, né? Então, ele obviamente vai ter que fazer um balanço de como se posicionar nesse sentido. Mas há uma coisa que talvez faça com que o Brasil tenha um ponto na agenda que ele priorize, e que a China tem interesse em priorizar, que é a questão econômica. A China não tem grandes predileções de ser uma hegemonia aos moldes norte-americano, uma hegemonia militar, uma hegemonia que dite as regras, mas ela quer ser, sim, uma hegemonia que tenha liberdade econômica ao ponto de ser o referencial comercial e econômico e financeiro do mundo. Para ela, isso é importante. E é nesse sentido que talvez a agenda se concentre mais. Porque a China tem interesse, obviamente, nessa nova ordem global, de criar zonas onde o dólar não seja importante, onde os Estados Unidos não seja influente comercialmente. E é aí que o Brasil entra. É aí que a América Latina entra. É aí que a África entra. E a África enquanto continente. Né? Então, provavelmente vai se discutir muito isso entre Xi Jinping e Lula. Como vão se dar o que antes, no governo Bolsonaro, era só uma parceria comercial, o que nós vamos ver é uma retomada de uma parceria colaborativa, de amizade, que vai ter vários espectros de realização. A comercial, a política, a cultural, e obviamente esses temas vão estar em pauta. Então, o comercial vai ter uma reaproximação, obviamente, das pautas desse comércio, baseado em commodities, um ponto, e baseado nessa ideia de como criar espaços ou zonas econômicas por causa do que tudo que aconteceu com a guerra da Ucrânia, e talvez até pode ter sido já algo
secundário à própria guerra da Ucrânia em planejamento de China e Rússia, é de criar zonas econômicas onde o dinheiro russo, o dinheiro brasileiro, o dinheiro chinês seja moeda, o dinheiro indiano seja moeda de negociação, né? Ou seja, então, ali o dólar não será o padrão de negociação internacional como é hoje. Isso vai causar, obviamente, isso causa uma grande perda de capacidade de poder dos Estados Unidos no sistema internacional. A segunda coisa que eles vão negociar, e aí é o interesse efetivo do Brasil, é que o Lula entende que, no seu modelo de governo, que nós temos que nos reindustrializar. Né? Não podemos ser aquele país das commodities, aquele país que era um pouco defendido no governo anterior. Né? E ao se reindustrializar, é na China que ele vai buscar essa reindustrialização através de uma participação chinesa nos espaços ociosos de vácuo que foram deixados dentro do Brasil, do ponto de vista do fechamento das indústrias. E ele vai negociar isso, me parece, muito trabalhado na ideia de que não basta ir lá e pôr a sua indústria, mas agora você tem que levar a tecnologia para nós. Tem que ser um processo onde nós tenhamos acesso a essa tecnologia e onde seja modificado toda a nossa capacidade de benefício. Ou seja, tem que ter um valor agregado ao Brasil que não seja só geração de emprego. Tem que ser um valor agregado em desenvolvimento de tecnologia de ponta, estou falando de inteligência artificial, estou falando de questões cibernéticas, estou falando de uma série de automação de indústria, de todas essas questões, e também daquilo que está sendo produzido no Brasil. Que o bem não seja um bem primário, mas seja um bem de valor agregado, pelo qual a gente possa já até desenhar uma indústria que seja calcada na ideia de hardware e de software, promovendo, então, assim, uma inserção diferenciada do Brasil que até então hoje não existe. E que a China pode ser o grande parceiro, e não os Estados Unidos. Então, nós vamos estar nessa corda bamba. No meio de tudo isso, vai ter um ponto que vai ser discutido, que é a guerra da Ucrânia e Rússia. Como o Brasil vai se posicionar. A tendência é que, obviamente, o Brasil vai ter que fazer um malabarismo muito grande para dizer que ele condenou a Rússia nos Estados Unidos e que não vai condenar numa fala com a China. Mas eu acho que a posição do Brasil em prol da paz, de um acordo de paz, de uma solução pacífica, ela interessa a China. Então, eu acho que o que nós vamos ver é uma ênfase nesse acordo. E tendo Brasil e China como protagonistas desse processo. Perfeito. Se isso vai ser útil para o Ocidente, provavelmente não. O Ocidente não vai aceitar isso com bons olhos, até porque eu tenho uma ideia de que é interessante para o Ocidente que essa guerra continue, porque é nesse espaço do tabuleiro internacional que os Estados Unidos têm poder, o espaço militar, e que a China ainda precisa desenvolver-se mais, né? Sim. Então, o Brasil talvez tente isso, e dar ênfase numa solução pacífica, e a China talvez se interesse por esse processo capitaneado pelo Brasil, a colocando como uma grande alternativa de liderança desse processo. Mas vai ser um malabarismo muito interessante que a diplomacia brasileira vai tentar fazer na China esses dias. Daniele, você mencionou aí a questão da volta do Brasil à Unasul e também a gente teve logo no início do ano o retorno do Brasil à comunidade dos Estados latino-americanos e caribenhos, né, a CELAC. Esses dois movimentos, eles também podem ser aí um elemento para essa lógica de maior presença da China aqui em contrapartida aos Estados Unidos, dentro dessa questão que você falou da utilização do yuan, né, e o enfraquecimento do uso do dólar, enfim, isso faz sentido também, a volta do Brasil a essas entidades, enfim, esses organismos internacionais fortalecendo a união regional? Andréia, faz porque hoje, economicamente, um dos maiores fatores da região sul-americana, e aí, vamos dizer, caribenha e sul-americana, é a China. Porque economicamente a China é muito forte. E os Estados Unidos têm, obviamente, força econômica, mas padece, obviamente, de necessidade de investir no seu mercado interno, que passou por sucessivas crises desde 2008 e que precisa, obviamente, dessa ingestão financeira de dinheiro. E que tem sempre um embate político entre democratas e republicanos sobre como olhar para o externo. Enquanto democratas entendem essa participação mais efetiva
no externo, né, no internacional, os republicanos olham para dentro. E, obviamente, próximo de uma eleição, nós vamos ter esse embate muito forte e uma capacidade reduzida dos Estados Unidos dessa influência. Então, a volta à CELAC, a volta à Unasul, uma talvez reforço do próprio Mercosul, que está em algo desvalorizado, né? É uma maneira, obviamente, de fazer duas coisas. Primeiro, talvez voltar a um protagonismo e liderança regional do Brasil na região sul-americana e também aí esticando um pouquinho caribenha, que não é hoje, não me parece ser hoje o ponto principal da política externa brasileira, da pauta de política externa brasileira. O ponto principal é a inserção internacional novamente, mas que como consequência teria essa capacidade de liderança regional. Tendo essa capacidade de liderança regional, é meio consolidada, e ela se faz através desses organismos, sendo a China o maior parceiro internacional econômico do Brasil hoje, muito em disputa ali com os Estados Unidos, mas em alguns momentos sendo ela esse maior parceiro, você obviamente vai abrir muitas portas para que a China entre na região, para além do que ela já está. Mas ela talvez entre com uma estratégia de desenvolvimento regional que possa atender melhor aos interesses dos países da região. E aí, nisso, o Brasil pode ser, talvez, o grande ator diferenciado. Ser ele o aglutinador dessas demandas e com capacidade de negociar para a China e dizer, não é para entrar aqui e colocar a sua pauta. É para entrar aqui e colocar a sua pauta, mas também que atenda as nossas pautas, as nossas demandas. É a nossa pauta, né? Não é a sua pauta, é a nossa pauta. É a nossa pauta, né? É aquilo que nós queremos enquanto desenvolvimento, é aquilo que nós queremos enquanto reindustrialização, né? Então, esses espaços, principalmente a Unasul, e eu acho que a Unasul é o espaço que talvez seja mais forte nesse sentido, se ele for reconstruído, né? Ele pode ser muito útil. Até porque, nesse momento, a capacidade de liderança e de disputa de poder da Unasul é diferente do momento em que ela foi criada. Nós tínhamos, naquele momento em que ela foi criada, 2 projetos de poder, no primeiro governo do Lula, né, de 2005, 2006, aquele período, 2 projetos de poder que eram ideologicamente iguais, assim, do ponto de vista da matriz ideológica que os guiava, era uma matriz de esquerda, era uma matriz progressista, mas que tinham visões diferentes de como se inserir internacionalmente. Nós estamos falando do modelo de países como o Brasil, como a Argentina, como o Uruguai, do Mujica, e os modelos capitaneados por Hugo Chávez na Venezuela, que carregavam Bolívia, que carregavam o Equador, que era um modelo mais confrontacionista, né, de quebra, eles confrontavam a hegemonia americana. Um modelo mais participativo, que era, obviamente, nós não queremos ocupar esse papel, mas nós queremos que as nossas demandas individuais da região sejam atendidas. E esse era o modelo defendido por Brasil, por Argentina, por Uruguai. Então, e tinha uma clivagem, obviamente, nos embates dentro da Unasul. Isso hoje talvez não exista mais. O peso de outras lideranças regionais é muito menor do que era naquele momento. Então, Lula talvez seja o aglutinador que faltou naquele momento para unir toda a região. A gente vai ter que ver isso, né? Então, se ele vai ser capaz de fazer isso, se ele vai ter interesse de fazer isso enquanto presidente do Brasil. Mas, obviamente, se isso for possível, essas instituições, a volta à CELAC, a volta à Unasul, a recuperação do Mercosul, que ainda é incipiente, mas está sendo motivada, está sendo trazida à pauta, pode fazer com que a China entre talvez muito mais conectada com as nossas demandas, e que aí, obviamente, possa satisfazer uma série de interesses. E aí, a ver como é que os Estados Unidos se posicionará nisso, né? Que ele, obviamente, tem um grande parceiro aqui, que é a Colômbia. A Colômbia pode ser um desestabilizador desse processo de entrada da China, mas é um país em detrimento de outros tantos que possam ter interesse em desenvolver-se de forma mais autônoma do que hoje ocorre, né? Então, com certeza, essas associações, essas organizações regionais serão importantíssimas, e é por ali que pode acontecer essa entrada da China com mais força na região.
A defesa da democracia, a defesa dos direitos humanos, o combate às fake news, esses 3 elementos eles foram muito presentes aí durante o período eleitoral e desde que o governo assumiu, né? São pontos, são pilares desse novo governo. No entanto, quando a gente olha a posição do Brasil em relação, né, a governos políticos que são politicamente questionados, né, que são ditaduras ou autocracias, enfim, isso não aparece da mesma maneira. Quando a gente está falando de Venezuela, de Cuba, de Nicarágua, qual a expectativa da posição do Brasil em relação a isso? Você acredita que a gente vai ter uma postura um pouco mais dura em relação a esses países mais à frente? Como é que você vê isso, Daniele? Então, André, eu acho que esse é a pedra no sapato do atual governo, né? Porque, veja, Nicarágua, Honduras, Venezuela, todos esses países têm uma ligação, obviamente, ideológica com o que era uma percepção de América Latina lá atrás, quando Lula começou até a se candidatar, mas hoje são outras coisas, né? São ditaduras, elas violam direitos humanos e, obviamente, não interessa o seu viés ideológico. Nós temos que condená-las, né? Nós temos que condenar aquele que viola, e não a matriz ideológica que aquele Estado, obviamente, resolveu seguir a partir da decisão dos seus cidadãos. Acho que Boric faz muito bem isso, enquanto líder chileno, né? Eu sou de esquerda, mas não é esse modelo que eu quero para o Chile, esse tipo de governo, né? Me parece que o Brasil, de alguma forma, erra em não fazer uma crítica mais veemente a esses espaços, a esses governos, né? A esses líderes que são efetivamente violadores de direitos humanos, né? Mas eu ainda não consigo, de forma efetiva, entender qual é a estratégia por trás dessa não condenação. Se isso quer dizer que eu preciso manter um canal de conversação com esses governos para aglutinar a região latino-americana em prol de uma demanda, correto? Ou se eu efetivamente não quero condenar porque eu tenho alguma ligação política com ele. Isso tem que ficar mais claro. Isso tem que ficar, porque já se passaram 100 dias. Nós já algumas coisas precisam ficar um pouco mais claras em termos de estratégia, e aí o Itamaraty, o próprio governo, poder executivo, na figura de Lula e também o seu conselheiro para a política internacional, o Celso Amorim, precisava ficar um pouco mais claro, né? Nós não estamos condenando porque estamos precisando trazer essas pessoas para a mesa de conversação para reorganizar pautas na região. Por mais que isso fosse uma prática que a gente pode condenar, porque como analistas nós podemos dizer, esse não é o caminho que eu acho que o Brasil deveria seguir, é uma justificativa do porquê não está fazendo algo que a toda uma comunidade que espera que você faça, que é condenar violações de direitos humanos em qualquer lugar do planeta, em qualquer espectro político, né? A justificativa hoje é a autodeterminação do Estado, mas isso não se coloca quando também um dos pilares da nossa política, do nosso artigo 4º é a proteção dos direitos humanos. Então, eu não sei te dizer de forma efetiva como é que isso se dará no futuro, porque isso não está muito claro na própria dimensão daquilo que é explicado para nós sobre a política externa e a sua estratégia, por parte dos executores da política no governo. Mas eu espero que isso seja melhor explicado, porque isso também pode debilitar esse papel do Brasil, essa confiabilidade do Brasil internacionalmente. E pode prejudicar alguns planos do governo de inserção internacional e, obviamente, de validação do seu papel regional como liderança e também do seu papel internacional. Da minha parte, enquanto analista, eu acho que nós deveríamos condenar. Porque condenar alguns tipos de práticas não significa cortar relações totais com aquele país. Significa que nós podemos até trazer à mesa de negociação essas pessoas para dizer, há uma série de coisas que eu posso fazer, de sanções a intervenção, a pedidos de intervenção e coisas do tipo. O que eu não posso é virar as costas, como se nada tivesse acontecendo. Sim, se posicionar, isso não é um papel de uma liderança com o peso que o Brasil tem regionalmente.
Então precisa ficar mais claro qual é o objetivo de você calar-se frente a isso. E isso ainda não está. Então, sem isso a gente não consegue entender o que será no futuro. Mas eu espero que não seja ficar calado por mais muito tempo, né? Mas sim tomar uma posição. E, ao meu ver, a posição deve ser de condenação, né? Eu queria mudar agora um pouco o foco da nossa conversa. Você é uma estudiosa, né, da questão da cibersegurança, cyber, enfim, segurança, defesa também. Queria que você falasse um pouquinho para a gente desse elemento que entrou aí nos últimos anos, nas últimas décadas, como um elemento importante no cenário internacional, né, no poder, nessa disputa de poder internacional, com foco especialmente em Estados Unidos e China. Novamente, a gente falando dos dois. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Que mundo é esse que a gente vive hoje, em que esses 2 elementos são tão importantes? Então, André, eu acho é uma briga sempre cyber. Eu normalmente falo cyber, mas talvez aqui dentro do Brasil muitas pessoas falarão ciber. Mas, abrasileirando, né? Assim, bem no português, né? Exatamente. Mas essa questão cibernética, os temas cyber, eles tornaram-se, obviamente, um novo espaço, um novo recurso de poder dos Estados. Uhum. E ele molda, e de alguma forma, ele hoje molda a nossa vida como a gente talvez não esperasse que fosse moldar tão rápido. E a pandemia, então, jogou a gente para dentro das novas tecnologias de uma forma incapaz de retroceder. Né? O que nós estamos fazendo aqui hoje, talvez, num passado não muito longínquo, seria pouco útil, pouco utilizado. Né? Então, veja, nós temos que diferenciar essas questões cibernéticas. Nós temos uma demanda social da parte cibernética que tem a ver com a maneira como nós socializamos nessas novas tecnologias. E como isso vai se moldar o nosso papel de cidadão na democracia, nos estados, nas nossas comunidades. Né? E isso tem a ver com uma ideia de cibersegurança, como a gente se protege dos dados, como a gente utiliza, como a gente entende o que é fake news, como o Estado vai proteger os nossos dados, como o Estado vai entender a maneira como nós vamos utilizar essas novas tecnologias, quais são os limites, porque tudo tem limite. O espaço cibernético não é uma arena sem limite, sem regra. Uhum. Você não pode fazer uma ofensa no espaço cibernético e achar que você não vai ser identificado. Então, tudo isso envolve uma nova maneira de sociabilizar e que a gente poderia entender do ponto de vista da cibersegurança que precisa de limites e que a sociedade efetivamente precisa trabalhar. No caso do Brasil, já tem muita coisa sendo feita. Tem a estratégia de cibersegurança, tem a política de proteção de dados, tem alguns documentos que estão sendo pensados e propostos nesse sentido. Nós vemos aqui o atual governo propondo alguns limites de utilização para algumas coisas, retirando algumas páginas. É um debate que vai ser muito complicado, porque vai envolver uma autoridade do Estado que supostamente a gente tinha trabalhado para que ela se perdesse. Com aquele modelo neoliberal onde o Estado ficaria cada vez menos influente no sistema. E a globalização, obviamente, também patrocinava isso. Para voltar a ter influência e controle do que acontece nesse espaço, você vai precisar de um Estado um pouco mais forte, com um pouco mais de autoridade. Mas a linha entre o que será autoridade e autoritarismo, em algum momento, vai ser cruzada. E a sociedade terá, de alguma forma, controlar isso e determinar a hora. Isso aqui é autoritarismo. Isso aqui não é autoridade do Estado. Né? Dito isso, essa é a maneira como nós vamos nos organizar. Por exemplo, como é que nós vamos entender a participação do TikTok aqui nos Estados? Na Itália está se proibindo o chat GPT, está se proibindo o TikTok, nos Estados Unidos a mesma coisa. Isso tem a ver com a maneira como nós vamos sociabilizar e ter alguns acessos a alguns dados. Por outro lado, nós temos um outro espaço do mundo cibernético, que esse talvez seja o espaço que nós teremos que nos preocupar efetivamente, que é aquele que diz respeito à ciberdefesa, que é quando esses recursos cibernéticos passarão a ser utilizados, já são utilizados hoje, para o esforço da guerra, para o esforço da disputa de poder entre os Estados. E nós estamos falando de ciberespionagem,
nós estamos falando de cibersabotagem, que pode ocorrer, obviamente, com empresas, mas ele será utilizado entre Estados. Aconteceu na guerra da Ucrânia, aconteceu com a tomada da Crimeia, e os países estão colocando dentro dos seus documentos de defesa que esse novo recurso tecnológico também é um recurso disponível para o esforço militar. E qual é o problema dessa retórica? É que nós não temos internacionalmente nenhuma legislação que regule isso. E não há nenhum interesse efetivo dos Estados, obviamente no discurso há, mas do ponto de vista da prática não, em criar isso. Qual é o limite daquilo que nós chamamos hoje de guerra cibernética? Se você ataca, por exemplo, quando houve o ataque na Colonial Pipeline, aquele gasoduto, oleoduto dos Estados Unidos, quem fez esse ataque? A gente não consegue saber. Foram os russos. Os russos atacaram a Colonial Pipeline. Como é que eu posso revidar se eu entender que isso é um ato de guerra? Eu posso fazer um ataque cinético, que é, por exemplo, um ataque com mísseis a um território russo, porque ele me fez um ataque tecnológico, cibernético ao meu território. Então, nós estamos aqui numa virada muito importante da maneira como a gente entende a nossa sociabilidade e como o Estado entende a sua soberania. E aí, obviamente, nós temos dois expoentes no sistema, novamente, nesse sentido, que é os Estados Unidos e a China. E aqui a China está anos-luz dos Estados Unidos, em desenvolvimento de tecnologia de inteligência artificial, de tecnologia cibernética, de capacidade de entender como ela deve controlar os seus cidadãos ao acesso à internet. Ela pensa construir a sua própria internet, né? Que todo mundo chama de Golden Wall, né? Em referência à muralha da China, mas seria um muro de ouro ali na internet. Então, a gente tem uma dinâmica desse mundo cibernético que ela é muito fluida e muito frouxa. Se algo não acontecer num curto espaço de tempo, do ponto de vista do poder internacional, que determine algumas regras e alguns parâmetros, talvez a gente tenha um novo campo de batalha onde nós não sabemos como isso pode influenciar a vida em sociedade. Porque é muito difícil você entender os limites territoriais da cibernética. Quem é o propagador de um ataque? E o que está acontecendo é que esses ataques estão destruindo talvez aquilo que é o maior alicerce das nações ocidentais, que é a democracia. Porque ela propaga uma desconstrução daquilo que é a nossa compreensão sobre a nossa maneira de ser, estar e viver dentro dos nossos estados. E a gente está assistindo isso, as pessoas não acreditando em alguns tipos de práticas políticas, as pessoas não acreditando em algumas consequências, né, da estrutura política do Estado. A urna não funciona, aquela pessoa está dizendo algo, que ela fez algo, põe um discurso na boca de Barack Obama que ele não fez, a sua voz foi sintetizada por um modulador de voz digital, e aí coloca-se uma frase ali e ele faz. Então, hoje esse é o mundo digital, ele é muito complexo, mas ele não é incapaz de ser colocado limites a ele, né? Do ponto de vista internacional, o Brasil teria que investir fortemente em desenvolver tecnologia para proteger-se das possíveis ameaças que sofre, né? Nós tivemos a Dilma sendo espionada pelos Estados Unidos, ou seja, lá atrás, quando o Snowden escancarou esse problema. Nós tivemos, durante a pandemia, um navio russo de pesca trafegando aqui no espaço entre a nossa zona marítima e o mar internacional, supostamente dizendo que ele estava roubando dados dos cabos submarinos de fibra ótica que levam as informações digitais de um lugar para o outro, né? Fazendo então espionagem, né? Nós temos as brigas por satélites, por os espaços de satélites. Nós temos as brigas pela estratosfera, que é abaixo da zona dos satélites, que é ali onde estão os balões que caíram nos Estados Unidos provenientes da China. Então, hoje essa é a nova esfera do embate de poder internacional. Quem controlá-la talvez tenha
um ganho exponencial do que será o controlador do sistema e o hegemônico do mundo nos próximos anos ou nos próximos séculos. O que nós vemos hoje é que nesse espaço, quem está com vantagens comparativas e economicamente melhor para desenvolver é a China. Os Estados Unidos, obviamente, não está atrás. É um país economicamente muito forte e também tecnologicamente muito forte. Mas ele não é mais o único. E a China hoje tem 1,5 bilhão de pessoas e tem um interesse muito grande em levar essa tecnologia de forma muito mais aberta para os outros lugares. Coisa que talvez os Estados Unidos não tenha capacidade de fazer com um custo tão baixo como a China fará. Né? E essa disputa abre... Desculpa, Daniele. Pode não, eu falei, então é um problema que talvez a gente está colocando a lupa sobre ele ainda, a gente não consegue entender como é que ele vai se resolver no curto espaço, como é que ele vai se conduzir no curto espaço de tempo. E abre caminho também para outros países, né? Porque, por exemplo, Israel é um país que tecnologicamente é uma potência, né? É um país muito pequeno, mas é uma potência em termos tecnológicos. A Índia também é um polo, né, de tecnologia bastante importante. Também é um caminho aí para o surgimento de outras potências relevantes no ponto de vista, vamos dizer assim, militar, mas cibernético, né? Não militar no sentido tradicional da palavra. Sim, veja, você trouxe 2 expoentes interessantíssimos. A Israel é o maior país que, em termos de startups, ou seja, dessas empresas de tecnologias e ele, obviamente, trabalha com a ideia de ser um celeiro de produção tecnológica. Por outro lado, ele tem capacidade de criar produtos, mas esses produtos criados, mesmo, na maioria deles, são criados para o mundo militar e depois tem o seu uso dual, que a gente fala, né? Eles vêm para o mundo civil para que aí no mundo civil eles rentabilizem e aí deem algum lucro para os seus produtores. Ele vai continuar sendo um grande expoente e um grande aliado dos Estados Unidos nesse desenvolvimento. Agora, a Índia é o maior produtor de software. E veja, ele obviamente vai moldar a maneira como nós entendemos esses aplicativos e como é que nós os desenvolvemos. O Brasil, com os recursos econômicos que tem, deveria investir pesadamente nessa esfera. Porque se nós formos disputar poder naquilo que nós chamamos de tradicionais recursos de poder, num tanque, num porta-aviões, num caça, a gente tem uma capacidade econômica muito reduzida de conseguir esses equipamentos. Nós não somos nem produtores deles. Com a tecnologia que nós temos, nós até somos capazes de produzir alguns, mas muito incipientes em termos de capacidade do que hoje é feito em alta de ponta no mundo. Nós estamos há 30 anos tentando fazer o nosso submarino de propulsão nuclear e ainda estamos empacando nesse processo. Então, o Brasil poderia ter uma política muito mais focada em investir na área cibernética, como um ganho comparativo que depois pudesse reverberar para a sua própria sociedade. Mas se você olhar o orçamento, e o orçamento que nós temos ali é de 2019, 2020, você vai ver que enquanto se dedicou bilhões ao submarino de propulsão nuclear, e óbvio, o submarino é muito importante, né? Se dedicou menos de 150 milhões de reais à área cibernética, no mesmo período. Então, talvez a gente precise reorganizar as nossas estratégias. E aí tornar, obviamente, o país um celeiro, porque nós temos capacidade humana para produzir coisas tecnologicamente de ponta. Né? Talvez a saída da China seja um dos grandes interesses que o governo vai ter, porque nós temos uma restrição muito grande dos Estados Unidos em compartilhar tecnologia com outros países. Veja que quando nós fizemos os nossos caças, compramos os nossos caças Gripens, algumas tecnologias embarcadas no caça que eram de produção dos Estados Unidos, ele pediu para retirar, que não podiam ser compartilhadas. Elas podem ir, mas não podem ser compartilhadas, não podem saber. Teria que fazer o que a gente chama de tecnologia reversa para tentar entender, desmontar o produto para tentar entender como eles chegaram no produto. O que o Brasil vai querer na China é exatamente o contrário. E o que a transferência, né, da tecnologia mesmo. Exatamente. E o que a China quer é isso mesmo. Ela vai transferir porque ela já está desenvolvendo o 6G. Ela está lá na frente, então ela não se importa de transferir porque aí ela, de alguma forma, entra nesses espaços. Então, se o Brasil focar nisso, talvez ele possa se tornar mais importante do que ele já é.
Uhum. E aí fazer com que a sociedade tenha muito benefício por parte desses avanços tecnológicos. Essa reindustrialização que ele está se propondo tem que ser nesse sentido. Não é uma reindustrialização da nossa indústria automotiva, mas é a reindustrialização de uma indústria nova de software, de uma indústria nova de hardware, de chip, de toda uma cadeia produtiva que é muito nova e muito importante para a economia global, e do qual o Brasil não está inserido, não como produtor, mas como consumidor está inserido, obviamente, mas como produtor não. Ele é o produtor de muitas matérias-primas para essas indústrias, mas não, né, é do bem primário, não Não da do bem de valor tecnologia, né, agregado, efetivamente. da tecnologia. Então, nesse sentido, na área cibernética, o Brasil precisaria ter essa percepção, essa vontade, essa estratégia. Esse governo parece ser mais dedicado a isso, né? Parece investir mais em ciência e tecnologia. Nós aqui da universidade estamos sentindo que as nossas bolsas melhoraram um pouco, mas melhoraram um pouco, assim, em termos de quantidade de bolsas. O valor delas foi aprimorado. Agora faltam políticas de ciência, tecnologia e inovação mais firmes por parte do Ministério, que de alguma forma entendam todo esse complexo industrial, esse complexo nacional e industrial, para que incentive a produzir com qualidade e com capacidade competitiva, né? Porque o mundo está anos-luz da gente. Então a gente precisa ter alguma capacidade competitiva, e essa capacidade competitiva vai vir, obviamente, de investimento do Estado, não só de investimento externo. Todos os outros países investem com dinheiro do Estado nas suas indústrias tecnológicas. Sim. É uma falácia achar que eles não investem, que é só a iniciativa privada. Muito pelo contrário. Na China, na Índia, nos Estados Unidos também, não necessariamente dando dinheiro, mas dando muita isenção, protegendo o mercado. Nós vamos ter que entender como fazer isso em prol do país. Não em prol de uma ideologia, mas em prol de demandas importantes para a reindustrialização do país. Acho que, nesse sentido, essa vai ser a grande seara pela qual nós teremos que desenvolver as nossas capacidades no futuro próximo, porque não me parece que o mundo vá caminhar para o espaço físico. Muito pelo contrário, acho que nós vamos estar cada vez mais inseridos no espaço digital, e a gente ainda não sabe como, primeiro, vivê-lo e depois como entender as suas consequências para a nossa vida cotidiana, seja ela tanto do ponto de vista do Estado como do ponto de vista do cidadão. Para a gente encerrar, Daniele, pegando aí essa explicação toda que você deu a respeito desse novo, vamos dizer assim, dessa nova fronteira, né, que é essa fronteira cibernética, onde os estados não estão definidos, né, os limites, as fronteiras não estão definidas, é um novo paradigma. Eu lembro um pouco, assim, se a gente voltar lá em 2001, com o atentado às Torres Gêmeas, que você teve, né, os Estados Unidos tiveram que dar uma resposta a um grupo que não era um estado, né, era um grupo que estava ali no Afeganistão, a princípio, né, enfim, que tinha também, naquele momento, foi como responder a uma ameaça que não é uma ameaça necessariamente estatal. Tinha um Estado que abrigava aquele grupo, então vamos lá atacar aquele Estado. Né? Agora a gente vive novamente um momento em que o Estado, as fronteiras, não estão demarcadas de forma clara. Né? Isso é um novo paradigma nas relações entre os Estados, nas relações internacionais? Então, André, esse é um novo paradigma de poder. Tem um autor americano muito interessante que todo mundo conhece por causa de um conceito que ele desenvolveu, que é soft power. O autor chama Joseph Nye. E ele diz o seguinte, que o poder no século XXI ele tem um novo formato. Ele tem uma transição, ou seja, esse poder passa da mão de estados maiores para estados menores, e ele tem uma difusão. Esse poder que antes estava na mão dos estados, agora está na mão de muitos atores, e que não necessariamente fazem parte do Estado. E aí, você citou aí, por exemplo, os grupos terroristas que perpetraram o ataque de 11 de setembro. E ele diz que um dos grandes responsáveis por isso vai ser a tecnologia, porque o acesso à tecnologia vai ficar mais fácil. Então, nós temos um novo paradigma de poder. Ao ter um novo paradigma de poder, onde outros atores possam exercer poder no sistema, tudo aquilo que antes era meio estabelecido como responder a um ataque, como lidar com outros atores poderosos, passa a ficar datado, velho, ultrapassado. Veja, o ataque que foi feito ao Afeganistão e depois ao Iraque, por causa do ataque de 11 de setembro,
hoje não se coloca mais como possível para fazer frente aos ataques cibernéticos, porque a maioria das vezes os servidores estão nos principais países desenvolvidos do mundo. Você vai atacar a Nova Zelândia? Você vai atacar a Singapura? Você vai atacar os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos é uma das maiores bases onde os servidores dos computadores estão, por onde as informações passam. Elas vão até lá, você manda um e-mail, normalmente elas vão até lá pelos cabos submarinos e voltam para você pelo seu e-mail. Então, nós estamos num novo, você usa a palavra paradigma, eu acho que sim, mas não só de sociabilidade. Nós temos um novo modelo de poder no sistema, onde muitos atores podem exercer poder e nem todos podem ser retaliados ou controlados pelas instituições e regras que a gente colocou no século XX. Então, nós temos que pensar novas maneiras de interação entre esses atores. Outra coisa é que nós temos um novo paradigma de relação entre os estados, porque nós temos espaços em que a tradicional fronteira soberana ela passou a ser fluida, ela passou a ser obsoleta. E esses espaços que nós estamos falando são os espaços digitais. Qual é a fronteira da internet brasileira? Do ponto de vista físico é fácil, o cabo submarino estando dentro do meu território, a antena, os servidores, mas e do ponto de vista do software? Do ponto de vista da informação? Aquela informação que desestabiliza a democracia, que vem de outro país, como aconteceu na primeira eleição de Trump, muito provavelmente causada por alguns influenciadores e hackers russos, utilizando regras legais de participação das pessoas no Facebook, porque ali não foi nenhuma ilegalidade cometida, por mais doido que isso seja. Né? Propaganda fake news não é crime propagar fake news. A gente vai ter que pensar se vai ser crime ou não, mas hoje não é crime falar uma inverdade na tela. Então, nós estamos diante de um novo paradigma, que a gente primeiro não consegue determinar os espaços tecnológicos, e aí, obviamente, a gente chegou àquilo que a gente sempre quis, que é um mundo globalizado, e isso é positivo, mas a gente precisa criar parâmetros para entender como nos organizar e viver nele, e como é que os países vão lidar com o ponto de vista da sua soberania. Soberania não é talvez mais aquilo que nós víamos no século XX. Todavia, e aqui uma coisa interessante, André, é que o que nós estamos vendo é uma guerra tradicional aos moldes das guerras do século XX, onde o que nós estamos falando é de disputa de território, soberania e espaços. Então, nós estamos num momento de transição entre modelos, e esse momento de transição, obviamente, a hora ele avança, a hora ele volta, e a gente está, como diz aí o ditado, trocando pneu com o carro andando. Nós estamos vivendo de forma muito efetiva, nós somos protagonistas da mudança. E isso, de uma certa forma, é muito interessante viver a mudança, mas sim, a gente está vivendo, não consegue analisar suas consequências ainda enquanto a estamos vivendo. Mas, de fato, isso mudou. De fato, a gente vai precisar de novos conceitos para entender o que é o limite, o que é a nacionalidade, o que é a fronteira, o que é o território, como é que a gente reage a um ataque, o que é esse ataque, o que realmente nós vamos chamar de ataque, né? Há autores que dizem que não existiu guerra cibernética. Se você partir dos padrões tradicionais do que é guerra, não, porque guerra tem que ter violência, tem que ter morte, tem que ter invasão do território. Tudo isso não aconteceu, mas a maioria dos ataques que ocorrem do ponto de vista cibernético, a gente chama de guerra cibernética. A gente fala, houve um ataque de guerra cibernética lá na Ucrânia com a Rússia. Então, são novos paradigmas e novos conceitos, novas percepções que nós vamos ter que desenhar. Nesse sentido, não tem como abrir mão da academia. Acho que a academia vai ser o órgão pensante para que toda uma política possa ser desenhada depois pelos decisores. Né? Então, investir mais em ciência e tecnologia, investir mais em compreensão do nosso mundo, e investir mais naquilo que nós entendemos ser importante enquanto estratégia de capacidade do Estado é essencial, mas é desafiador, é muito desafiador, até para países altamente desenvolvidos, como Estados Unidos, China, Índia, Singapura, Japão, Austrália. Todos eles estão muito dedicados a investir na área cibernética e a entender melhor o que é esse mundo cyber, né? E como ele pode influenciar o Estado e a sua capacidade de garantir a sua integralidade, a sua soberania. Daniele, adorei o nosso papo, acho que foi super interessante, falamos de várias coisas aí
que são realmente grandes desafios para a gente, né, que está vivendo esse momento de transição. Queria te agradecer muitíssimo pela participação. Muito obrigada. Eu que agradeço, André. Foi um prazer participar com vocês aqui e me coloco à disposição sempre que quiserem. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.